queridos alunos. Enquanto estou aqui nesse cotidiano que faz a gente correr para lá e para cá, quero conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso próximo conteúdo, que é para falar de microempresário, ME, que nós conhecemos, sobre empresário de pequeno porte e sobre o microempreendedor individual, tá certo? Bom, todos esses institutos, eles estão regulamentados na Lei Complementar 123 de 2006. Não sei se vocês já fizeram a leitura ou não desse texto, mas fato é que ele segue a tendência constitucional de proteger a livre iniciativa, de incentivar a livre iniciativa, de dar oportunidades e viabilizar os negócios do pequeno empreendedor. Nós temos no Código Civil mesmo uma regulamentação que diz que existirão benefícios, aliás, dentro dessa perspectiva para aqueles entendidos como pequenos empresários. Então, de encontro a essas perspectivas, esses princípios, é que se regulamentou esses institutos do microempresa, empresa de pequeno porte e até o MEI, com o intuito de permitir que eles tivessem maiores facilidades, tá? Então, o que nós vamos trabalhar nesse conteúdo? Além de trabalhar sobre o enquadramento do ME, do EPP e do MEI, nós também vamos falar sobre a questão das transformações, né, dentro de um ano corrente, quando que isso vai se dar. Vamos falar um pouco sobre aqueles que estão impedidos de serem considerados como microempresários ou empresários de pequeno porte, e também quais são os benefícios legais que eles possuem a partir de toda essa perspectiva de proteção. Certo? Então vamos lá, partindo aí para um novo conhecimento dentro do nosso direito empresarial 1. Pessoal, então dando continuidade sobre a aula de microempresa e empresa de pequeno porte. Veja só, no material que eu vou enviar para vocês, eu defino inicialmente a microempresa e empresa de pequeno porte da seguinte forma: trata-se de empresários, sociedades empresárias e sociedades simples. E aqui também tem que se incluir o empresário o empresário individual de responsabilidade limitada, ou seja, a EIRELI, que por serem enquadrados através de critérios quantitativos de receita anual bruta, são considerados como pequenos e médios empreendedores. E por tal condição possuem tratamento favorecido, atendendo o princípio da valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Tá? Então essa definição ela já vai trazer para vocês algumas informações que a gente vai verificar no próprio artigo 1º e o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Existe também na Constituição Federal uma sustentação para esse tipo de legislação, né? Então lá no artigo 170, 9º da Constituição Federal, consta que deve ser dado o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. Ainda, nós tínhamos lá, antes da Lei Complementar 123 de 2006, a Lei 9.481 de 99, que já regulava justamente essa situação. Tá? Então ela confere um tratamento diferenciado, um tratamento que beneficia aqueles que têm um menor porte econômico, mas justamente para que eles atinjam um potencial lucrativo maior do que aqueles que eles alcançariam sem tais benefícios e proteções legais, certo? Então, o artigo 1º da lei, ela vai estender a quem se aplicaria esse tratamento, tá? Dizendo o seguinte: esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, tá certo? E ela elenca lá 4 incisos, basicamente, dizendo em que momentos esse benefício, esse favorecimento vai se dar. Então, para falar para vocês de uma forma mais resumida, nós vamos ter os favorecimentos tributários, nós vamos ter os favorecimentos nas obrigações trabalhistas e previdenciárias,
Nós vamos ter favorecimento nas próprias licitações, contratações com a administração pública, o acesso ao crédito, inclusive no mercado, e o cadastro único de contribuintes, a que se refere o artigo 146 da Constituição Federal, que nós vamos falar posteriormente, tá certo? Então esse é o primeiro passo para que a gente consiga compreender como que se dá, né? Ou qual a finalidade de algumas determinações legais que vão favorecer os EMIAs e EPPs, que vocês vão se deparar em várias situações, em várias disciplinas, tá certo? Bom, e aí vocês precisam, antes de mais nada, ter conhecimento de como que faz o enquadramento do EMIE e do EPP, tá certo? Que é lá no artigo 3º da Lei 123 de 2006. Pelo artigo 3º, percebam que nós vamos abranger aí sociedades empresárias, empresárias de pequeno porte, EIRELI, mas também as sociedades simples. Gente, é microempresa, é empresa de pequeno porte, mas atinge sociedades simples. Qual que é a da sociedade simples? Sociedade simples não é empresária, mas ela pode ser ME? Pode. Ela não é empresária, mas ela pode ser EPP? Pode. Confusão, né, gente? Mas tem que tomar cuidado que isso é uma pegadinha fácil, viu? Então, sociedade simples, ela não é empresária, nada mudou. Mas ela pode ser enquadrada como ME e como EPP, porque ela pode se prevalecer dos benefícios que é dado para quem tem o mesmo enquadramento. Então, acompanhe o artigo 3º. Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o artigo 966 do Código Civil, devidamente registrado no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, porque aqui ele também está abrangendo a sociedade simples, tá? Então, assim, gente, eu não posso falar também que aqueles empresários irregulares, aqueles que não fizeram a sua inscrição na junta comercial, no registro público de empresas mercantis, ou qualquer outro tipo de sociedade que não tenha feito seu registro, se ela for simples, se ela tiver uma atividade intelectual ou tiver alguma outra definição legal para que ela não seja considerada empresária, não tiver feito a inscrição no registro civil de pessoa jurídica, elas não vão poder se enquadrar aqui, tá? Então a gente tem como primeiro requisito, eles não podem ser irregulares nesse sentido, irregulares na questão da inscrição necessária para que eles sejam formais, tá certo? Bom, e aí? Vem a principal parte do enquadramento. O inciso 1º diz que será microempresa aquele que aufira em cada ano calendário receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil. Gente, R$360 mil. Até aquele valor, conforme o faturamento do ano anterior, o ano calendário anterior, vai ser ME. Pode ser EPP também, sociedades, EIRELI, empresário individual, aquele que aufira em cada ano calendário mais de R$360 mil e até R$4.800.000. Certo, pessoal? Esse vai ser o EPP. Então, veja só. Sociedades simples, sociedades empresárias, EIRELI e empresário individual, devidamente registrados, certo? Que aufiram renda bruta anual no ano calendário anterior até R$360 mil, microempresário. Por outro lado, sociedade simples, sociedade empresária, EIRELI, empresário individual, que tenha renda bruta anual no calendário anterior de R$360 mil até, ou melhor, mais de R$360 mil até R$4.800.000, o que ele é? Empresário de pequeno porte. Tudo bem, gente? Então, isso não dá para esquecer, isso vai ser muito importante, porque a partir do momento que você tenha essa informação sobre qualquer pessoa com quem você esteja contratando, assessorando, vai ter que se atentar para uma série de facilidades que ele possa ter. E a partir do momento que ele se desenquadre, porque isso pode acontecer,
Afinal de contas, se você tem a ideia do lucro, da renda bruta pode aumentar e ele se desenquadrar dessas situações. Então também tem que tomar certos cuidados com quem você assessora, com quem você está contratando. Tudo bem? Gente, vamos dar uma continuidade. Agora vocês também podem me perguntar, e o tal do MEI? Quem é esse MEI? Gente, uma pergunta muito recorrente em sala de aula. Todo empresário individual é microempreendedor individual, ou seja, é MEI? Não, não é, tá, gente? O microempreendedor individual, o MEI, é um empresário individual que foi enquadrado como tal, certo? Porque existe aqui algumas condições para você ser considerado como MEI e outra, existe uma série de restrições que faz com que aquele empresário individual, às vezes, não tenha interesse em ser enquadrado como MEI, tá certo? Então, lá onde que nós vamos encontrar a regulamentação do MEI? É lá no artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, que diz o seguinte, no parágrafo 1º, aliás, tá, gente? Artigo 18A, parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se MEI o empresário individual que se enquadra na definição do artigo 966 do Código Civil ou o empreendedor que exerce atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural. Então ele está considerando rural também, gente. Que tenha oferido receita bruta no ano calendário anterior até R$81 mil. Que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista nesse artigo, tá? Então, tome sempre cuidado com o seguinte, o MEI, ele não é necessariamente, aliás, o empresário individual não é necessariamente MEI, mas para ser MEI precisa ser empresário individual, estar regularmente inscrito, pode também ser um empreendedor rural. Por que ele colocou empreendedor rural separado, gente? O empreendedor rural não precisa ser empresário, ele vai ser empresário se ele quiser, se ele requerer a sua inscrição no registro público de empresas mercantis da sua sede. Lembra dessa regra? Coisinha lá de trás do artigo 971 do Código Civil. 971, artigo 971, que fala que o empreendedor rural ele não precisa necessariamente ser equiparado a empresário, porque ele só fará isso se ele quiser, uma faculdade que lhe permitem, né, através da inscrição facultativa no registro público de empresas mercantis da sua sede, ok? Então, esse também pode ser considerado MEI. Então, assim, como eu posso dizer que existem 3 categorias? Não. Você pode dizer o seguinte, que existe microempresário e empresário de pequeno porte. Aí o MEI. O MEI, pessoal, é um microempresário. Ele é um que tem a renda bruta anual até R$360 mil. Só que tem uma subcategoria que é de MEI, que é aquele empresário individual que ofere até R$81 mil. E porque ele assim se enquadrou, ele tem algumas restrições para fazer mais benefícios ainda do que o próprio microempresário conseguiria, tá certo? Por isso que se tem a faculdade e por isso que se tem mais esse privilégio. Outra questão que muitas pessoas comentam, né, sobre o MEI é que realmente lá nós temos uma definição no artigo 18C que restringe a questão da contratação de empregados. A letra é mais ou menos assim, ó, observado o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 25 do artigo 18A desta lei complementar, poderá enquadrar-se como meio empresário individual ou empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que possua um único empregado, que receba exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. Então, deixa eu só fazer um adendo aqui para vocês, pessoal. Salário mínimo, aqui a gente vai considerar o salário mínimo estabelecido pela União, e quando a gente fala de piso salarial, caso vocês ainda não tenham conhecimento, se refere a um valor que é definido entre sindicatos, sindicato do empregado, sindicato patronal. Sindicato nem sempre existe numa determinada região, sindicato é regional, então ela não vai ter uma abrangência maior do que definida no próprio instrumento normativo.
mas uma vez que se determine dentro de uma determinada cidade, de uma área limitada, esse sindicato dos empregados, junto com o sindicato dos empregadores, eles podem se reunir e formular uma convenção coletiva de trabalho. Através da convenção coletiva de trabalho se define pisos salariais, ou seja, o mínimo que aquela categoria vai receber. Às vezes não precisa também ser só sindicato, nós podemos ter pisos salariais definidos no que a gente chama de acordo coletivo de trabalho, que é um acordo realizado entre o sindicato dos empregados e um empregador, certo? Então, assim, só para que vocês conheçam, o que é piso salarial? Piso salarial, ou ele é definido em convenção coletiva de trabalho, que a gente chama de CCT, que é fixado entre sindicatos, sindicato de empregados com sindicato de empregadores, ou em acordo coletivo de trabalho, ACT, que é um instrumento realizado entre sindicato dos empregados e um determinado empregador, certo? Então, realmente, MEI, só posso ter um empregado? Somente um empregado, tá? Quer dizer que empresário individual não pode ter empregado ou mais de um empregado? Gente, não é isso que estou falando. Estou falando que para ser enquadrado como MEI, tá certo? Aí somente um empregado e ele tem que receber até o salário mínimo ou o piso salarial, qual for maior, tá certo? E aí, quando nós temos uma sociedade ou empresários, IRELI ou sociedade simples, enquadradas como ME e EPP, elas vão eternamente permanecer nessa condição? Nada disso. Como vocês viram, o faturamento é que vai definir. Então, o faturamento pode ser maior, como pode ser menor. Então, isso deve ser observado para que eles permaneçam enquadrados. Agora, como que acontece o desenquadramento? Neste aspecto, nós temos que observar o que consta nos parágrafos do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, certo? Nós temos ali no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006 o seguinte texto: no caso de início de atividade no próprio ano calendário, o limite a que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa e empresa de pequeno porte Então, como é que vai funcionar esse desenquadramento? Nós temos essas previsões lá nos parágrafos 7º até o parágrafo 9º, basicamente, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Então, funciona mais ou menos assim. Se eu estiver falando de uma microempresa e essa microempresa, no decorrer do ano, já ultrapassou a renda bruta anual de R$360 mil, que é o seu limite, somente no ano seguinte é que ela passará a ser considerada uma empresa de pequeno porte, tá? Uma EPP, tudo bem? Claro, se passar de 360 mil, de 4.800.000, daí é outra situação, ok? Eu tô falando assim, a ME, que ultrapassou os R$360 mil e não ultrapassou os 4.800.000, como é que vai funcionar? Ela vai se desenquadrar de ME e passar a ser uma EPP no ano seguinte, tudo bem? Isso está no parágrafo 7º. Agora, se eu estiver falando de uma empresa de pequeno porte que terminou o ano, né, ou não ultrapassou o limite da receita bruta anual de R$360 mil, ou seja, ele sequer chegou ali no mínimo para ser um EPP, ficou no máximo dentro de uma ME, neste caso também ele passa a ser considerado uma microempresa no próximo ano, tá certo? Isso está no parágrafo 8º. Outra situação é quando eu tenho uma EPP e essa EPP ela supera 4.800.000 no decorrer do ano. Agora, cuidado, quando isso acontecer, gente, via de regra, no mês seguinte, não no ano posterior, no mês seguinte, ele já passa a estar desenquadrado. Ou seja, ele já não é nem ME nem EPP, ele é considerado uma sociedade empresária e tudo, mas ele vai ter um tratamento sem os favorecimentos destinados a estes, que podem se prevalecer dos benefícios da Lei Complementar 123 de 2006, tá? E outras tantas que a partir dela também se baseiam, tá certo? Isso já no mês posterior.
Mas a gente tem que aqui fazer uma ressalva. Nós temos o parágrafo 9A, que ele faz uma ressalva com relação a esse desenquadramento do IPP, pelo seguinte: quando excede os R$4.800.000 em até 20%, aí não vai ser imediatamente o desenquadramento, não vai ser já no mês posterior, aí passa para o mês calendário subsequente. Lá o parágrafo 9A diz: os efeitos da exclusão prevista no parágrafo 9º dar-se-ão no ano calendário subsequente, se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 40%. O que seria, a 20%, perdão. 20% do limite referido no inciso 2º do artigo 3º. Ou seja, se não exceder até 20% de R$4.800.000, que corresponde aqui, ó, R$960.000, se não corresponder a isso, vai ser apenas no próximo ano, tá certo? Pessoal, eu tenho um material que eu vou enviar para vocês a partir de amanhã e que traz tudo isso esquematizado, tá certo? Então hoje realmente eu quero ter essa conversa com vocês como uma forma de introdução, mas tudo isso vai estar relacionado para vocês. E só para finalizar a aula de hoje, eu quero colocar para vocês uma outra situação. Nós temos lá no parágrafo 4º ainda do artigo 3º, os casos em que, situações que impedem que os microempresários, aliás, que os empresários, que as sociedades empresárias, que as EIRELIs e as sociedades simples, elas sejam enquadradas como ME e como EPP, tá certo? Eu quero falar disso com vocês com o material em mãos, mas é importante que vocês saibam que nem todos, ainda que aufiram essas receitas brutas anuais, eles necessariamente podem se enquadrar. Só um exemplo para vocês. Existe um tipo societário que é a sociedade anônima. Sociedade anônima não pode ser ME ou EPP, tá certo? Então, outras situações muito mais pontuais eu vou mostrar para vocês um a um, mas isso é importante que vocês saibam também por uma questão de desenquadramento. Por quê? Porque se a gente tiver uma ME ou uma EPP e que, por alguma eventualidade, elas incorreram em um dos impedimentos do parágrafo 4º, por exemplo, se transformaram numa sociedade anônima de um mês para o outro, gente, o desenquadramento delas é no mês posterior, não apenas no ano calendário subsequente, tá certo? Então, assim, fica essas primeiras falas para nós introduzirmos o conteúdo. O material vai estar disponível para vocês. Microempresário e empresário de pequeno porte é algo que vocês vão encontrar em diversas legislações, principalmente conferindo-lhes alguns privilégios. Na questão trabalhista também vocês vão perceber que existe uma série de preocupações para que o empregador, o ME ou o EPP possam também viabilizar a sua economia para que ela possa dar continuidade. Eu vou ficar por aqui hoje, estou à disposição para as dúvidas e a gente se vê na próxima aula.